Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, pessoal, que Deus colocou no meu coração, a respeito, nós vamos falando já aqui há alguns dias, estamos através da sabedoria que vem do alto, dando alguns esclarecimentos a respeito da unção de Deus, para que nós não sejamos ignorantes em relação à unção do Espírito Santo. Nós, como uma igreja avivada, uma igreja do avivamento, uma igreja que ora, uma igreja que busca os dons do Espírito Santo, uma igreja que flui nos dons do Espírito Santo, uma igreja que intercede pelo avivamento nesta nação, nós não podemos ser ignorantes em relação às coisas espirituais. Assim, ainda mais quando se fala em termos da unção, né? Muitas pessoas, quando se fala do assunto unção, tem muitas pessoas que não sabem exatamente o que significa unção. A palavra de Deus, ela diz que a unção, ela despedaça o jugo. Então, essa é uma definição mais, eu creio que seja mais apropriada para nós entendermos, qual é o real objetivo e qual o motivo da existência da unção. Então a unção, ela vem para despedaçar o jugo. O que é o jugo que a Bíblia fala? O jugo era aquela carga que colocava sobre o animal, colocava sobre a cabeça do animal para ele puxar a carga. Então é a sobrecarga, Quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma sobrecarga? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma sobrecarga emocional? Quantas pessoas estão vivendo sob pressão psicológica? Estão vivendo sob pressão psicológica, na qual está trazendo diversos problemas emocionais, sobrecarga sobre as pessoas. Tem muitas pessoas que não estão vivendo, mas estão carregando a vida nas costas. Não é a vida que leva elas, é elas que estão levando a vida. Eu estou falando assim porque a direção do Espírito Santo para a vida de alguém aqui. Eu sinto alguém carregando a vida nas costas. Eu sinto gente aqui que está vivendo, está passando por uma sobrecarga do Espírito, uma sobrecarga espiritual. E o Espírito Santo, portanto, é preciso que tenha o máximo de atenção, para não quebrar a ligação. Máximo de atenção, por gentileza. O negócio é profundo, é espiritual. A nossa batalha não é contra carne e sangue, é contra espíritos malignos, contra demônios, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas quem crê que vai receber a vitória? Quem crê que esse jugo será despedaçado? Quem crê, quem crê, quem crê? É palavra profética. Eu poderia estar aqui hoje para palestrar, para ensinar, para dar uma aula, mas não é assim que o Senhor quer hoje. O Senhor quer despedaçar o jugo. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se estivesse aqui para ensinar, poderia ser ficar até mais bonito, ensinando aquela coisa linda, aquela coisa calma, aqueles conhecimentos. Não, mas Deus quer despedaçar o jugo. Enquanto eu ministro a palavra, Deus vai despedaçar a sobrecarga. Aí veja bem, a palavra está dizendo que, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Então veja bem, o que é que tinha em Paulo? Paulo era mágico. O que era? O Paulo era uma carga, era um objeto, ele era um instrumento eletromagnético. O que era o Paulo? Paulo era uma espécie de imã. Ele era uma espécie de condutor de eletricidade de alta intensidade. Paulo, resumindo, eu poderia deixar de falar essa parte só no final para dar aquele efeito, Mas resumindo, Paulo é cheio do Espírito Santo.
Ele é cheio do Espírito Santo. Paulo não é um condutor de energia da Inha, ou energia de alta intensidade, né? Como é que chama, né? Como é, irmão? Trabalho nessa área de alta carga, né? 360 volts. Não. Ele é cheio do Espírito Santo. Mas o que é que acontece? Por que que Paulo era tão especial? Paulo, ele era tão especial, mas Paulo era especial. Paulo é especial. Paulo, ele ele não é santo. A gente não pode fazer o que algumas religiões fazem: adorar Paulo, fazer uma estátua para Paulo, fazer uma procissão carregando a imagem de Paulo pelas ruas do José Walter em Fortaleza. Não! Mesmo porque quando foram fazer isso, quando ele estava em vida, ele rasgou as suas vestes, ele e Silas, e disse: não façam isso, porque eu sou homem como vocês, sujeito às mesmas paixões. Mas Paulo, ele era especial em Cristo. Porque qual era o segredo de Paulo? A renúncia. O segredo de Paulo era, ele negava-se a si mesmo para viver as coisas de Jesus na sua vida. O que é que Paulo fazia? Ele renunciava, né? Ele abdicava aos desejos da sua vida para ter uma vida em Deus, para ter uma vida de consagração, para ter uma vida de oração. Paulo, ele buscava a intimidade com o Espírito Santo. Eu estou pregando alto hoje porque enquanto eu estou gritando, quase as muralhas da tua vida estão caindo. É necessário eu pregar dessa forma hoje, porque enquanto eu estou quase gritando, o jugo está sendo despedaçado. Portanto, olhe para o irmão que está ao teu lado e diz assim: prepara os teus ouvidos, que o negócio hoje é forte. Aí o que é que Paulo fazia? Diz que até a sombra de Paulo curava. Até a sombra. Os lenços que Paulo usava curava. Os aventais de Paulo curavam. Por que que em Paulo tinha tanta unção de Deus? Porque ele tinha uma vida influenciada, ele era influenciado pelo Espírito Santo. E aquilo na qual a gente vivemos a maior parte do nosso tempo, aquilo na qual nós estamos sendo influenciados, eu não sei o que é que está mais influenciando a tua vida. Se é a palavra de Deus, se é a presença do Espírito Santo, se é as porcarias e bobagens das redes sociais, se é o que o mundo, as mídias sociais estão lançando, as porcarias, o lixo que está lançando sobre a tua vida, ou se tu está sendo influenciado pelo poder, pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, pela unção do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, Paulo não perdia tempo com as bobagens deste mundo. Paulo, ele se preocupava em passar a maior parte do seu tempo buscando a unção de Deus. Ele procurava a maior parte do tempo procurando ser um só com o Espírito Santo. E enquanto ele estava ali na maior parte do seu tempo com ele estava se enchendo, o seu corpo estava se enchendo da essência de Deus, a sua alma e seu espírito estava cada vez ficando mais cheio da essência de Deus. A sua carne, o seu sangue, os seus ossos, as células do seu corpo, os átomos, as moléculas do seu ser estavam sendo a cada dia influenciadas pela unção. É parecido com o campo magnético que eu falei aqui no início. É parecido. Pastor, nós somos como um campo magnético.
em nossa volta, o nosso corpo, ele está gerando e está emitindo em nossa volta, está de forma invisível, mas em minha volta e em tua volta tem um campo magnético, e nesse campo tem uma força, vamos dizer assim, tem uma energia, e nessa energia está embutido, vamos dizer assim, que nessa energia carrega uma mensagem, carrega um sentimento ou sentimentos, carrega a tua história, carrega aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sendo moldado, daquilo que você está ingerindo. Aquilo que você está ingerindo através dos sentidos, olhos, ouvido, aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está, o que os olhos vê, o coração sente. O que não vê, não sente, mas o que vê, sente. Toma cuidado, porque não vou olhar, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Toma cuidado, porque tem muita gente olhando, e o que essa pessoa está olhando, o coração está sentindo. E o campo magnético que há em volta da pessoa está carregando aquilo que tu está se alimentando. Se você estiver se alimentando do que é ruim, através dos olhos, dos ouvidos, através do seu sentido, então a energia que está em tua volta, ela é ruim. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, está escrito no Evangelho. Mas se os olhos forem mal, todo o corpo será tenebroso, ou seja, todo o corpo será treva. É o que eu estou dizendo. Se os olhos forem maus, se estiverem olhando para que não é para olhar, o que é que vai acontecer? O corpo vai ser tenebroso. A energia que está em tua volta é treva. Olha aí. Por isso que tem gente que quando chega no lugar, o ambiente fica carregado. Tem gente que quando entra no lugar, tem pessoa que fica até com enxaqueca. Estava tudo bem, de repente, depois que aquela pessoa chegou, o negócio ficou embaçado. Sabe o que é? Eu tenho que gritar, me perdoe. Sabe o que é isso? É o que você está carregando na sua vida. O que você está carregando através do seu ver, do seu ouvir e do seu falar. Pastor, falar a Bíblia não diz que o que contamina o homem não é o que sai pela boca, mas não é o que entra pela boca, perdão, mas o que contamina o homem é o que sai pela boca. Tá falando demais, tá mentindo demais, tá falando com quem não é para falar, tá atacando quem não é para atacar, tá saindo muita bobagem, muita murmuração, e todo o teu corpo está em trevas. Por isso que a carga que tu tá levando é negativa, é pesada, é tenebrosa. Não tem paz, não tem bênção. Não é bênção nem para si e nem para as pessoas que estão em sua volta. Pastor Renato, o senhor estava falando dos lenços e dos aventais de Paulo e da sombra. Eu continuo falando disso. Os lenços, os aventais e a sombra de Paulo carregava a glória de Deus. Por isso que curava, por isso que levantava o moribundo, por isso que levantava o paralítico. Não precisava Paulo tocar, porque a energia que Paulo carregava, ele influenciava até na sua roupa, ele influenciava até nos seus lenços, nos aventais. Até a sombra de Paulo carregava a glória de que ele se alimentava de dia e de noite. Pronto. O que é que acontecia com os lenços e aventais de Paulo? Nada mais, nada menos. Nós somos, como eu já disse, nós somos um campo, uma carga magnética, um campo magnético. E os lenços e os aventais de Paulo, eles eram carregados por esta carga.
carga magnética. Se eu fosse falar aqui sobre ciência, sobre química, nós iríamos ver que todo corpo, que todo material, ele é formado por moléculas. E as moléculas são formadas por prótons, elétrons. E dentro dessas moléculas existem cargas. Os prótons são positivos, os elétrons negativos. Eles tendem a se separar, uma energia dentro de todo o corpo. Há uma corrente magnética dentro de todo o corpo. Se você pegar nessa coluna, ela não vai dar choque, porque a intensidade da sua voltagem é muito baixa, mas existe uma carga. Se você colocar um binóculo, você vai ver corpos em movimento dentro de uma parede, na sua roupa. Na sua roupa. Nos seus lenços, não de Paulo não, dos seus. Nos seus lenços, se você colocar um microscópio, você vai ver cargas em movimento. Olha o teu lenço aí, ó. O que está de lenço aqui, ó? Se você for colocar um microscópio, olha os lenços aí, ó. Se for colocar o microscópio aí, tem carga aí, viu? Tem carga. Agora, a carga que vai estar sobre esses lenços, sobre essas roupas, vai depender daquilo que tu está se alimentando. Vai depender daquilo que tu está ingerindo. Vai depender daquilo que tu está falando. Tem gente falando demais, o Espírito de Deus está batendo nessa tecla. Vigia. Nós, como um corpo, as células do nosso corpo, elas também são uma carga. Elas têm uma carga. E essa carga que está nas células do nosso corpo, ela recebe daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós estamos nos alimentando. O semeador saiu para semear a semente. No caminho, uma parte da semente caiu. E vieram as aves do céu e roubaram a semente que caiu no meio do caminho. Mas na frente, outras sementes caíram sobre uma pedra, uma rocha. Como não tinha raiz, a planta nasceu, mas não tinha raiz suficiente para manter. Depois caiu mais sementes sobre espinhos, os espinhos sufocaram a semente. E depois ele chegou na terra boa. E as sementes que caíram na terra boa, elas produziram a 50%, a 60%, a 100%. E a vida, a influência, as pessoas que nós convivamos, as mídias sociais, são como um semeador que está o tempo todo semeando sementes na nossa vida. Porém, existe o bom semeador e o mau semeador. E o nosso trabalho é de vigiar de quem nós estamos nos alimentando. Se é das sementes do bom semeador ou do mau semeador. O bom semeador é tudo aquilo que vem de Deus. O mau semeador é tudo aquilo que vem do diabo. Aí tem muita gente que não está vigiando, está comendo semente do diabo, que não é brincadeira. Está comendo não é da semente não, está comendo é do mucunzá. Está comendo não é só da semente não, está comendo é da canjica, está comendo é tudo. E nem se está dando mais de conta, ficou tão comum. No começo até que dava um temor. No começo até que depois ia pedir perdão.
Mas agora passou o tempo, está tão acostumado que nem perdão pede mais. Aí por isso que tem muita gente aí, vamos dizer aqui, eu vou falar aqui entre aspas, tem muita gente que está carregando os seus lenços e os aventais, né, como Paulo carregava. Eu estou conjecturando aqui, eu estou fazendo aqui uma metáfora, né, vamos dizer assim. Tem muita gente que os seus lenços e aventais estão carregados de coisa maligna. Estão carregados de bruxaria. Porque a pior bruxaria que tem é a inveja. A pessoa que tem inveja. Tu queria receber um toque do avental de uma pessoa invejosa? Os lenços do invejoso assim encharcado de sol assim na tua cara, hein? É a morte. Mas os lenços e os aventais de Paulo ele curava. Por quê? Porque Paulo era um querubim ungido? Não. Paulo era ungido de Deus na terra. Porém, ele decidiu buscar a face de Deus. Ele decidiu descer na casa do olheiro. Ele decidiu negar as coisas desse mundo. Ele decidiu vigiar para não estar sendo terra da semente do maligno, mas sendo terra da semente de Deus. Nós somos como a terra. O tempo todo a semente está sendo lançada. Você abre o celular, aqui no Instagram tem semente. Facebook, Twitter, Orkut, é o novo. Tem semente. Tem semente. Agora você vai ter que ficar ligado. Opa, essa semente aqui é maligna, estou fora, passa. Opa, essa semente aqui vem de Deus. Sou como a terra, semeia essa semente em mim, Senhor. Porque nós somos como terra. Como a boa terra que faz produzir. Que quando a semente caiu na boa terra, a semente produziu a 50%, 60%, 100%. Nós também somos uma boa terra. É uma coisa que o ser humano é. Ele é uma boa terra para produzir tudo aquilo que se lançado nela. Eu costumo dizer que o ser humano é igual a papagaio, para gostar de repetir e o que não presta. Papagaio assim, papagaio, tudo que ele escuta pode ser bom. Se ele escutar muito aleluia, glória a Deus, o papagaio ele fica falando aleluia, glória a Deus. Mas se o papagaio escutar muito palavrão, ele só fica falando palavrão. Por quê? Porque ele é uma boa terra. Ele prospera tudo aquilo que lança. É semente. Agora a gente tem que saber a origem da semente, de onde é que está vindo. Produzir vai. O nosso trabalho não é pedir a Deus: Deus, deixa vir para a minha vida só a semente boa. Isso não vai acontecer, porque nós estamos no mundo. Para que só venha a semente boa, Deus teria que nos tirar desse mundo. Se você estiver pedindo para Deus, Senhor, que não venha o mal, que venha só coisa boa, só semente boa, pois prepara o teu plano funerário. Se estiver atrasado, coloque em dia, porque Deus vai te preparar e vai te levar. Porque boa semente só tem no céu. O grande desafio da humanidade em Deus é saber selecionar a semente. E para a pessoa que está ao teu lado, saber selecionar a semente é o grande desafio da humanidade, para saber aonde é que vai ser a tua próxima morada, se vai ser no céu ou se vai ser no inferno. Aí a culpa foi do meu coleguinha que me mostrou que não presta.
Foi ele que enviou para mim. A culpa é da minha coleguinha, que é ela que enviou para mim. Vai para a pessoa que está ao teu lado com cara de profeta. Profeta daqueles... Esse profeta Jeremias mesmo. Olha. É da tua responsabilidade. Seja ignorante. Faz biquinho de gente enjoado. Deixa... Diz assim... A responsabilidade de selecionar a semente boa e a ruim é tua. Então, quando eu vi, e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais o levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quando eu vi isso, eita glória, então Paulo só se alimentava do fruto da boa semente. Eita glória, então Paulo significa que ele era a terra que sabia selecionar o semeador da sua terra, porque se sobre Paulo, se as vestes de Paulo, se o lenço que Paulo assanhava o seu nariz e enxugava o seu suor, curava os enfermos e ainda fazia com que os espíritos malignos saíssem da pessoa, então quer dizer que a carga eletromagnética que estava na pele de Paulo, que estava nos ossos de Paulo, no sangue de Paulo, que estava sobre o suor de Paulo, então era positiva. O fruto era bom. Se o fruto era bom, então significa que a semente era boa. Se o fruto é bom, então significa que a árvore é boa. E se a árvore é boa, então a semente veio do bom semeador. É por isso que se a semente for boa, a tua árvore vai ser boa. Se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz e tu dará fruto, e a carga que ser gerada em tua volta vai trazer cura, salvação, libertação. Os espíritos malignos vão se retirar do ambiente, os espíritos invisíveis vão se retirar do teu lar, da tua casa, do teu casamento, da tua família. Aonde tu chegar, a luz vai entrar. Se nós pegarmos cada um pegar uma peça de roupa aí do seu corpo, cada um aqui, nós vamos pegar um microscópio, nós vamos ver como é que estão as cargas, se está positivo ou se está negativo. Isso é ciência. O que aconteceu nos lenços e nos aventais e na sombra de Paulo é provado pela ciência. Se você pegar um jarra d'água, duas jarras d'água, coloca uma do lado da outra, todo dia você vai olhar para a jarra número 1 e você vai dizer: água, tu é abençoada, tu é ungida, tu é linda, tu é próspera, tu é bênção de Deus. Aí na jarra número 2, da mesma hora tu vai dizer: água, tu é maldita, tu é infrutífera, tu é só misericórdia. Aí você vai fazer isso por alguns dias. Depois de alguns dias você vai pegar o microscópio. Isso aí foi feito pela ciência. Eu estou falando que isso foi um teste realizado pela ciência. Se eu não me engano, foi pela NASA. Depois de alguns dias você pegar uma lente de alta intensidade, você vai ver que a jarra número 1, na qual você que abençoou, as moléculas vão estar cheias de luz. Elas vão estar positivamente carregadas. E as moléculas da segunda jarra, na qual foi amaldiçoada por alguns dias, elas vão estar escuras. Elas vão estar de outra cor. A primeira, que é abençoada, as moléculas vão estar
com cores mais claras. E as moléculas da segunda jarra amaldiçoada vão estar com cores mais tenebrosas. Aí foi provado que foi isso que aconteceu nos lenços e nos aventais de Paulo. Era a bênção. Era intimidade com Deus. Era as madrugadas com o Senhor. As madrugadas de Paulo não eram em trevas, mas eram em luz. Mas não estou falando dessa lâmpada aqui não, de LED não. Era luz espiritual. E ele disse: não faça uma imagem nem minha e nem de Silas, porque nós somos homens igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Diga para a pessoa que está ao teu lado, para encerrar: você também pode ser luz. Os seus lenços e os seus aventais podem carregar a glória de Deus. E se nós estamos debaixo da luz do Espírito Santo, principalmente, não só aqui no culto, mas principalmente aqui no culto, se nós somos luz, se o que está fluindo aqui é de Deus, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. E essa unção, se você, eu não sei como é que está a sua mente agora aí, como é que você está processando essa mensagem, eu não sei como é que é, mas se na sua mente tem luz agora aí, todo o teu corpo terá luz, inclusive a tua roupa, inclusive os teus cabelos. Que tem uma irmã lá que tem os cabelos ungidos, que quando ela passa nas pessoas doentes, elas são curadas. Isso é real. Seus olhos têm luz, todo o corpo tem luz, inclusive, e a luz que está em nós é como um campo magnético. Eu já falei isso em 50 vezes, para ver se tu não se esquece mais. Aí esse campo magnético de luz vai passar para os teus cabelos, porque está na tua pele. A pele de Paulo minava a glória de Deus. Minava. Os olhos de Paulo minavam a glória de Deus. Quando Paulo estendia as mãos, nas mãos de Paulo saíam raios de glória de Deus. Então, se tua mente agora tiver luz, os teus cabelos terá luz. As tuas unhas, eu estou falando que vem depois da pele, porque a luz começa lá dentro, depois vem saindo, chega na pele. A tua pele terá luz, teu cabelo terá luz, as tuas unhas terá luz. Enfim, as tuas vestes, os teus lenços, os teus aventais, os teus lençóis, os teus cobertores, a tua cama, a rede que tu dorme, o teu travesseiro, a tua toalha, o teu quarto, o teu banheiro, a tua casa, a tua família, os teus caminhos terá luz. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar.
Ei, luz, diz mais do outro lado. Ei, luz, começa a orar. Enfim, o segredo de Paulo era procurar o máximo possível ser um só com o Espírito Santo. O máximo possível de horas por dia. O máximo possível a tempo e a fora de tempo. Dentro do quarto e fora do quarto. Ele procurava tirar o maior proveito possível do seu tempo, das 24 horas do dia. Quanto mais tempo com a luz, mais tu será luz. Olha aí o segredo. Ah, se alguém tivesse pregado isso para mim uns 10 anos atrás. Quanto mais tempo com a luz, mais tu será luz. Simples, é simples. Qualquer pessoa pode entender. O engenheiro, o doutor, o doutorado, o PhD, o analfabeto, ele pode entender. É simples. A palavra de Deus é para todos. Um só com o Espírito Santo. Crianças, um só com o Espírito Santo. Um só com o Espírito Santo, crianças. Obreiros, mesmo que vocês estejam em seus postos, é possível ser um só com o Espírito Santo, mesmo tanto ficando assim com os olhos abertos, dá para ser um só. Mesmo tendo que ficar olhando se alguém vai cair, se vai precisar de alguma coisa, seja um só com o Espírito Santo. Um só. Deixa o teu coração bater igual com o dele. Nós somos como gêmeos numa placenta. Enquanto isso é a metáfora. Enquanto um dizia, eu escuto a voz da mãe, eu posso sentir minha mãe dentro da placenta. O outro, como é que vai ouvir ela se eu não vejo? Eu só creio se eu ver. E o gêmeo convertido disse, não é possível ver, mas ela está em nossa volta. Todos os lados é a nossa mãe. A mãe é como fosse Deus. E os gêmeos como se fosse nós. Mas eu não estou vendo ela. Cadê ela? Ela não existe. Não existe esse negócio de mãe. Aí o outro existe. Nós estamos arrodeados por ela. E como que eu vou ouvir? Pare um pouco. Se concentra. Se você se concentrar nela, no espírito, você vai começar a sentir a pulsação dela. O bebê dentro da placenta. Você vai começar a sentir o pulsar dela. Nós também, se nós no Espírito em Deus, nós podemos sentir o pulsar de Deus. Ele está pulsando assim agora, ó. A unção de Deus, ela pulsa nessa frequência, ó. Deus está falando agora nessa frequência. Deus está fluindo nessa frequência. Deus está curando nessa frequência.
E nessa frequência nós podemos até ouvi-lo, se ele falar. Se ele falar, eu vou ouvir. Se a mãe falar, o bebê que está ligado vai ouvir a voz da mãe. Olha, se alguém tivesse me ensinado há 12 anos atrás, a história era outra. Sinta o pulsar do Espírito Santo. Se pelo menos 10 pessoas sentiram o pulsar do Espírito Santo, ele vai soprar um vento forte aqui de glória. Ele vai soprar um vento veemente e impetuoso. Cadê? Tem 2 ali. Com aqui faz 3. Estou esperando. Ali faz 4. Se tiver 10, Deus vai soprar uma glória. Já tem 5. Já tem 5. Creio que tem 6 agora. Tá ficando intenso. Tá ficando intenso.
Aqui nas crianças está ficando mais forte. Aqui desse lado está ficando forte. As brasas já estão em tempo de acender. Vai haver cura. Mediante essa glória, essa unção, vai haver cura. Mediante essa conexão com o Espírito Santo, vai haver libertação. O demônio não vai suportar. O diabo não vai suportar. Aquele que veio para matar, roubar e destruir a tua vida, e não vai suportar tanta glória. Entenda. Ele terá que ser extirpado da tua vida, da tua casa e da tua família. Igual como se extrai uma espinha assim, ó. Pá. Deus disse para Abraão: Abraão, se tiver 10, se tiver 10, eu não vou destruir essa cidade. Deus conta com 10, só com 10, só com 10, só com 10, com apenas 10, Deus dá livramento para uma cidade inteira. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio, seja seja cheio. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheia do Espírito Santo. Todo mal sai da tua vida. Agora.
é ligado. Aleluia, Jesus. Mais baixo, mais baixo. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. E eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, e Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja e no piscar de olhos acontecerá.
Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja, e no piscar de olhos, mas a igreja, no piscar de olhos acontecerá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pessoal, sente só um pouquinho, nós vamos já encerrar, tá certo? Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, enquanto nós tiramos os dízimos das ofertas, logo em seguida, rapidamente encerraremos, tá certo? Amém? Certo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvor bem pequenininho. Aleluia. De repente nesta terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. Nas manchetes e jornais trazem a indagação de um povo que falava da ressurreição, e eles sumiram no ar, foram morar com Jeová, e eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Os homens desta terra angustiados ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão na igreja querendo ouvir a voz. Onde está aquele povo que fazia oração? E eles sumiram no ar, foram morar com Jeová, e eles sumiram no ar, foram morar com Jeová, e eles sumiram
ar, foram morar com Jeová, e eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová, 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 Jeová. Aleluia, Jesus.